Oi gente, eu sou a Kellen e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho da HQ que a Julia Quinn lançou, tá? E eu vou explicar todinho da história pra vocês. Mas antes da gente começar, eu quero pedir pra você se inscrever no canal se você não é inscrito, curtir o vídeo, porque isso ajuda muito o canal a crescer e a chegar em mais pessoas. Na descrição do vídeo eu vou deixar o link de compra da HQ e você pode comprar essa HQ, livros, qualquer outro item com o meu link que você vai estar contribuindo pro meu trabalho, tá bom? Além disso, na descrição do vídeo também tem os links das minhas redes sociais. Você pode me acompanhar pelo Instagram, o Scoob, o Twitter, o blog sai post semanalmente. Então vocês têm sempre muitas informações em muitos lugares. Sempre posto stories lá no Instagram, também mostrando o que eu tô lendo, o que eu tô achando. Também tem post no feed. Além disso, tem também no Scoob um registro de atividade que eu sempre tô postando para vocês saberem o que eu estou achando do livro, tá? É bem legal, o Scoob tem um vídeo aqui no canal especial do Scoob, mostrando como ele funciona, o layout, as coisas, as funcionalidades básicas para quem não conhece, porque é uma ferramenta incrível para você gerir suas leituras. Então, avisos dados, vamos começar com a história. Gente, essa HQ foi escrita, tá, pela Julia Quinn e pela Violet, não foi só a Julia Quinn que escreveu, mas ela foi desenhada foi toda desenhada pela Violet, que é a irmã da Julia Quinn, que era ilustradora. Ela tem desenhos naquele estilo mais caricatura, sabe, gente? E tem esse tombo aqui que fica comentando. E aí, em alguns lugares aqui no livro, dizem que isso aqui são os comentários da Julia Quinn sobre a história. Então, em alguns momentos, eles sigam surgindo. Essa história aqui é um romance que aparece dentro dos livros da Julia Quinn. No primeiro livro que apareceu foi o último livro dos Bridgertons, que é da Rassintin. Fora isso, ele apareceu várias vezes dentro do quarteto Smith, se não me engano, o quarteto de cordas com as 4 meninas, e mostrando a história do casamento delas. Parece que apareceu em outros livros também, mas das histórias da Julia Quinn, completas, eu só li essas duas. Eu tô começando a ler uma outra que não tem essa história, porque é como se fosse um romance daquela época que foi publicado e que tava famosinho, e todas as damas liam e se divertiam, tá? Então tem alguns trechos da história que a gente já sabe que vai acontecer, porque a gente leu esses livros. Então ela é ilustrada nessa forma de caricatura, mas eu tenho que explicar pra vocês que a censura dessa HQ é alta, tá? Porque tem muitas doses de violência, muitas mesmo, tem umas coisas assim bem inacreditáveis assim que rolam aqui, e tem sangue jorrando, então para maiores de 18 anos, tá? Além disso, a gente tem umas cenas de violência aqui bem desnecessária que eu achei, então, sei lá, umas coisas bem doidas aqui rolam. Gente, fala que o barão é louco, mas o que é louco mesmo é a história da senhorita Butterworth. A história dela é muito louca. Inclusive, ela começa já falando da história dela. Como ela nasceu, que ela tinha irmãos, tinha família. E aí veio a peste e a praga, né? E matou a família inteira dela. Sobrou só a mãe, ela e uma avó. Foi isso que sobrou. E aí a mãe dela acaba sendo levada presa. Não dá pra entender direito se realmente o motivo que é levada presa, que é falta de pagamento de impostos, é verdadeiro ou se é uma artimanha. Não dá pra ter certeza sobre isso, tá? E também não é muito explorado. E aí ela fica sozinha com a avó e parece que a avó já está doente, de que não é explicado, parece tuberculose, tá? E aí a avó deixa ela com uma irmã dela, tia-avó, uma coisa assim. E aí ela vive meio que uma vida de escravidão com essa família total, sabe? Tipo Cinderela, que ela esfregando no chão, pequenininha. Chegou, já botou ela pra trabalhar, pequenininha. E aí, uma das filhas dessa tia dela tem um carinho especial por ela, então ela tenta ajudar ela a fugir, tenta ajudar ela a visitar a mãe dela. Então, tem várias situações aqui. A mãe dela acaba aparecendo de um jeito muito absurdo, sim, exatamente como é descrito no livro, que ela morre comida por pombos. Mas depois, só no final, que a gente vai entender por que os pombos comeram a mãe dela. E várias coisas assim meio estranhas rolaram, sabe? E ela tenta fugir da casa dessa tia 2 vezes. Uma não dá certo, e aí ela tem que voltar. E na segunda vez, ela
consegue. E aí que ela vai parar na casa do Barão Louco para cuidar da mãe dele, que está, tipo, em cadeira de rodas, mas não é que ela tá acamada. Ela é, tipo, ela meio que ficou muda, sabe? É meio assim. Então, ela gostou muito dela. E elas começam a ter um relacionamento muito próximo, aqui as duas. A mãe do Barão Louco e ela. E desde o início, o Barão não tem essa fama. Pelo contrário, ele tem um primo muito sem noção, que ele tenta ajudar esse primo e tal, mas esse primo, na verdade, só quer o dinheiro do primo dele, do Barão, quer o título, quer tudo pra ele. E um filho mimado. E aí começam a rolar planos desse primo pra roubar toda a fortuna do Barão, tá? Mas um ponto muito bonitinho, porque eu sei que quem não é muito acostumado com esse desenho de caricatura acha feio, mas os animaizinhos, eles são muito bonitinhos desenhados. Olha aqui, que lindo. Olha que coisa fofa. Então, esses animaizinhos são desenhados de uma forma muito bonitinha. Olha ela acordando na cama e tem um bichinho com ela. É muito bonitinho, sabe? Então tem alguns pontos interessantes. O romance entre ela e o Barão é legal. Mas, gente, é muito doida. Essa HQ toda é muito doida. E tem, sim, essas partes que são citadas, né? O que é bem legal. E eles vão começando a se apaixonar um pelo outro e tendo sonhos um com o outro. Aí uma expulsa... Engraçado, ó. Essa cena foi engraçada. Ela tá sonhando com ele, ela expulsa ele do sonho dela. Aí tudo bem, então vou para o outro. Aí o outro nem tava dormindo, aí o sonho subindo. Pum! Entrou. Então tem umas coisas assim bem interessantes de ligação que foram criadas aqui. Toda a resolução é bem fechadinha, sabe? Vocês conseguem entender bonitinho. Então é uma HQ que você vai ler para se divertir, apesar dela ser muito mórbida e muito grotesca em algumas partes. Só que eu tenho que falar sobre outras coisas que são importantes. Quando você termina de ler, a gente vê algumas notinhas da escritora e da ilustradora, que é a irmã da Julia Quinn, que é a Violet. Aí eles colocam tudo no passado e você acha tudo estranho. Fazia, era, gostava. E aí depois, até pesquisando na internet, você vai ver que a Violet, a irmã da Julia Quinn, sofreu um acidente de carro, juntamente com o pai, com a cadela e com o marido dela. E um caminhão, o motorista bêbado e tal, ele desgovernado, ele acertou o carro dela e acertou outros carros. Então foi um grande acidente que aconteceu. E aí matou, na hora, a irmã da Julia Quinn, a cadela e o pai dela. Então, ela perdeu a irmã e o pai ao mesmo tempo. O marido da Violet chega a ficar hospitalizado durante vários meses, mas ele acaba morrendo meses depois, em decorrência dos ferimentos desse acidente. Então, foi uma grande tragédia que aconteceu na família. E aí a Julia Quinn até escreve uma notinha dizendo que parece, pela capa, que foi ela que fez tudo, mas não é verdade. Ela disse que até o enredo, a maior parte do enredo, quem escreveu foi a irmã dela, não foi ela. Então, assim, ela disse que sente que é até cruel. Ela conseguir ver o trabalho publicado, fazendo sucesso, as pessoas gostando e tal, mas que a irmã não pôde ver o trabalho finalizado. Então, você termina de ler o mangá com um pesar, sabe? Então, esteja preparado para essas mudanças, assim, sabe? De sentimentos, porque o mangá todo é meio grotesco por causa dessas coisas loucas que acontecem, que eu falei. E aí, quando você termina e fecha bonitinho e tal, aí de repente você tem essa informação, então aquilo te abate. Então, esteja preparado quando você lê sobre esses pontos, né, importantes que para falar para vocês, tá? Eu gostei, eu dei a nota de selo Amor Perfeito, é um bom mangá, mas o grotesco às vezes foi demais pra mim, por isso que eu baixei um pouquinho a nota. Não acho que seja tanto o meu perfil. É uma história muito doida, a loucura fica mais mesmo pela história de vida da nossa protagonista do que pelo próprio Barão. Eu achei que ele ia ser excêntrico e tal, mas não é. Gente, ele é muito... Gente, ele é muito caseiro. Ele cuida dos bichinhos da floresta, porque o avô dele ensinava isso pra ele.
Então, o bichinho que aparece machucado, ele vai lá, cuida dos bichinhos e tal, dá uns remedinhos que ele mesmo faz. Então, assim, ele é um cara com um coração enorme. Tanto é que quase foi enganado pelo prêmio, né? Então, assim, se você quer se divertir e não liga muito para essas coisas que eu pontuei aqui, acho que vai ser uma boa leitura, vai ser uma boa diversão para você. Então, espero que vocês tenham curtido. Me contem nos comentários se vocês já tinham ficado sabendo dessa HQ, se vocês têm interesse de ler ou se já leram. Me contem, tá? Tchau e até o próximo vídeo.